Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Já peço aquele like esperto, a sua inscrição e seu compartilhamento para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Rapaziada, dois jogadores entraram no segundo tempo nesse último jogo contra o Atlético Goianiense. Eu estava lá no Maracanã, eu vi. Entrou o John Kennedy e entrou o John Arias. Eles melhoraram muito a equipe com a entrada deles. Daí você imagina, meu amigo, agora todo jogo o John Kennedy será relacionado e o John Arias vai conseguir uma vaga de titular na equipe principal, correto? Vamos ver se é meio assim, né? Vamos ver se tem o fundamento isso aí. O que trouxe o repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo, a seguinte informação, que o John Kennedy, o garoto da base, que a gente ficou pedindo tantas vezes, relaciona o John Kennedy, bota o John Kennedy para jogar, a gente ia tendo que aturar Abel Hernandes, tendo que aturar Bobadilla e o John Kennedy arrebentando no Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Agora chegou esse momento que eu acho que se tornou insustentável a não utilização do John Kennedy nos jogos da equipe principal. Pelo menos ser uma opção de banco para o segundo tempo, para fazer uma mudança tática, né? Muito centroavante paradão, camisa 9, pivôzão, como o Abel, Bobadilla, até o Abel já está um pouquinho escanteado, certamente não terá o seu contrato renovado, e o Bobadilla, né, um jogador mais pivô, pesado, 9 ali na área, o Fred nem se fala. Então ter o John Kennedy no banco de reservas, no mínimo no banco de reservas, faz o cenário do segundo tempo mudar. O time ser mais rápido, o time ser mais ágil, confundir a marcação, porque ele é um centroavante que cai pelos lados do campo, né? Pode ser um segundo atacante muito interessante, e mudar a configuração da equipe, não ser só uma equipe de chuveirinho, bola cruzada na área, o Fred arrematar para o gol. Então você ganha uma opção diferente. Mas a gente acaba recebendo a informação do Vitor Lessa que o John Kennedy pode não estar relacionado para esse jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Corinthians. Eu falei, porra, o que falta agora? O negócio é o seguinte, o Fluminense vai jogar pelo Brasileirão Sub-20 contra o Grêmio e o John Kennedy pode ser relacionado nesse jogo de hoje, dessa terça-feira, contra o Grêmio. Se ele for relacionado para o jogo contra o Grêmio, ele na quarta-feira não vai estar em São Paulo para jogar em Itaquera. Aí a pergunta que a gente faz, o que é mais importante, né? O Sub-20, o jogo contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro de sua categoria, ou a equipe principal, que perdeu 5 pontos nos últimos 2 jogos? Está lá estacionado na 9ª colocação. E se tomar uma cipuada do Corinthians, vai cair mais ainda na tabela. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Um Sub-20 ser mais importante do que a equipe principal disputando o Campeonato Brasileiro, brigando por uma Taça Libertadores. Uma vaga na Taça Libertadores, né? Subir na tabela, no mínimo isso. Aí quando a gente lê essa informação, que o John Kennedy pode não ser opção de banco no jogo contra o Corinthians, a gente começa a questionar, para quê? Para continuar colocando o Luca no segundo tempo? É para continuar colocando o Bobadilla no segundo tempo? É para continuar nesse esquema tático engessado de bola na área, cruzamento, chuveirinho? Para centroavantes estáticos lá na área para receber essa bola? Porque a bola não chega no ataque. Várias vezes nesse jogo, lá no Maracanã contra o Atlético Goianiense, quando o John Kennedy entrou, eu vi esse menino buscar o jogo aqui atrás, no meio de campo, e vir em velocidade de frente para a área adversária. É disso que a gente precisa. A gente precisa do John Kennedy. Esquece o Campeonato Brasileiro Sub-20. Se o jogador está arrebentando, está jogando muito bem, e isso também serve, rapaziada, para o Matheus Martins, que joga aberto pelo lado do campo, lá no Sub-20, no Campeonato Brasileiro, ele está arrebentando também. E poderia muito bem ser opção de banco neste jogo contra o Corinthians. E não o Luca, a gente tem que aturar o Luca, perdendo o gol cara a cara contra o Atlético Goianiense. Se aquela bola parasse no pé do John Kennedy ou do Matheus Martins, era saco, com certeza. Então é isso, rapaziada. Estão dando prioridade a um campeonato inferior, né? Um campeonato de juniores, sub-20, e praticamente dando de lados para o campeonato principal, que é a equipe profissional está jogando, que é o Campeonato Brasileiro, o único campeonato que a equipe principal está jogando, que é o Campeonato Brasileiro, e a gente tendo que aturar jogadores limitados como opção no segundo tempo. O Vitor Lessa trouxe essa informação que pelo menos isso, né? Pelo menos isso, que o John Arias pode ser o titular na equipe do Fluminense contra o Corinthians nessa quarta-feira. Pelo menos isso. O problema ou a solução, né? Pode ser aonde encaixar o John Arias nessa equipe titular. Ele também que foi
um jogador que entrou muito bem contra o Atlético Goianiense, e ele sabe jogar em duas funções. Nos clubes colombianos em que ele jogou, ele atuou tanto no meio de campo, na armação do jogo, como aberto pela ponta esquerda. No Santa Fé, ele jogava mais aberto ali pela ponta esquerda. Então é um jogador que vai ser muito útil ao Fluminense para dar uma dinâmica nesse meio de campo, se ele entrar ali, e também uma força ofensiva aberto pelo lado esquerdo. Caso ele entre, o Fluminense vai precisar fazer uma movimentação, pegar o Luiz Henrique, que joga, na minha opinião, melhor pelo lado direito, deslocá-lo para o lado direito, ele joga aberto na ponta direita, e o John Arias entrar na esquerda. Aí quem sai é o Caio Paulista, o Vitor Lessa diz isso no seu vídeo. Aí quem sai é o Caio Paulista, que não vem atuando bem, já uma sequência de jogos aí, desde a sua renovação. Vocês sabem muito bem que o futebol do Caio Paulista caiu bastante. E o John Arias está pedindo passagem, está entrando no segundo tempo, já em 2 ou 3 jogos que ele entra no segundo tempo e entra muito bem. Então, segundo o Vitor Lessa, ele vai ganhar essa vaga de titular contra o Corinthians. É importante o Fluminense ter velocidade e dinâmica no meio de campo contra o time forte do Corinthians, que tem o Renato Augusto, tem o William, tem o Roger Guedes. É um time que se tornou forte durante o Campeonato Brasileiro. Caso ele não seja utilizado no lugar do Caio Paulista, aberto na ponta esquerda, aí sairia um dos 3 volantes no meio de campo. Ou Nonato, ou Iago. O André, por favor, ninguém mexe. Deixa o André quietinho ali na frente da zaga. É o cara certo para aquela posição. Aí a dúvida está entre o Nonato sair ou o Iago. Aí o Martinelli, mais uma vez, deve permanecer no banco de reservas. Para a entrada do John Arias, eu, Alexandre, tiraria o Iago. Já há um bom tempo que o Iago não vem apresentando um bom futebol. E deram ao Iago uma áurea e um poder que ele não tem de armação de jogo, desde que o Nenê saiu do meio de campo do Fluminense. O Iago ficou responsável por essa criação de jogadas no meio de campo e o Iago não tem condições para isso. É só correria, transpiração, vibração, carrinho, mais qualidade no passe, botar um atacante na cara do gol ou ser uma força ofensiva. O Iago não está conseguindo trazer isso. Então, entre Nonato e entre Iago e Martinelli, quem sai do time, na minha opinião, é o Iago. E eu acho que o Fluminense tem muito a ganhar com o John Arias no meio de campo, porque é um jogador sul-americano que sabe marcar, sabe correr, sabe tomar uma bola e tem uma qualidade muito grande ofensivamente. Eu acho que o Fluminense tem tudo a ganhar com a entrada do John Arias no meio de campo e a saída do Iago. Ou fazer algo diferente, né? Deixar o Iago, colocar o John Arias no meio de campo formando um quadrado ali, um 4-4-2. Aí sairia o Caio Paulista e o Fred como referência e ao lado dele como segundo atacante o Luiz Henrique. Marcão, tem que se mexer. O Fluminense está precisando somar pontos, recuperar os pontos que perdeu jogando em casa, que foram 5. E em Itaquera o Fluminense tem que partir para cima do Corinthians, jogar com coragem. E o John Arias, dentro do time principal, na equipe titular, e o John Kennedy no banco de reservas, como opção no segundo tempo, vai ajudar bastante um bom resultado lá em São Paulo. Rapaziada, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Fui!